E aí, galera do segundo ano? Bom, agora nós vamos começar o caderno 8 de vocês, certo? Vamos pegar aqui o capítulo 1, que é Industrialização, Evolução e Panorama. Bom, o caderno 6, nós estudamos a parte de migração, a parte de mobilidade populacional, né, que pegava os capítulos 1 e 2. Depois, os capítulos 3 e 4 retratavam o processo de urbanização do mundo e do Brasil. Já o caderno 7, ficamos praticamente estudando a atividade agrícola. Né? Pegamos a atividade agrícola mundial, falamos de reforma agrária, estrutura fundiária, até chegarmos à produção agropecuária brasileira. Já o caderno 8 de vocês, ele vai ser praticamente destinado à questão da industrialização. Então, nós vamos estudar industrialização no caderno 8. E o capítulo 1 é industrialização, evolução e panorama. Nós vamos praticamente gastar apenas uma videoaula para poder explicar os objetivos deste capítulo. Reconhecer diferentes tipos de indústrias, analisar a evolução histórica da atividade industrial e organização do trabalho fabril, identificar diferentes formas de organização empresarial, caracterizar a terceira revolução industrial, destacando aqui o toyotismo e o volvismo, que são duas formas de produção, entender processos relacionados à localização espacial da atividade industrial e entender o significado de tecnopolos, que vai ser a última parte deste capítulo. Quais são os conceitos que nós vamos aprender? De indústria de transformação, construção extrativa, o que é um trust, o que é um cartel, o que é o taylorismo, fordismo, volvismo, a economia e deseconomia de aglomerações e a questão dos tecnopolos. Vamos observar primeiramente aqui, né, o item 1, nós vamos falar sobre as atividades industriais. Basicamente, nós temos 4 tipos de indústria, tá? Eu não vou ficar muito preocupado em caracterizar a indústria, eu quero que vocês entendam como que são essas indústrias, que tipo de indústria é essa e como ela se organiza. Nós temos aqui a área produtora de matéria-prima. É muito comum nós falarmos que quando há o extrativismo, como atualmente esse extrativismo é feito em escala, há uma produção em escala, nós falamos que as empresas fazem parte da chamada indústria extrativista. Então, vamos lá, eu tenho uma área produtora de minério. Esse minério ele vai abastecer a indústria de base. Eu pego o minério de ferro e posso mandar para a metalúrgica e para a siderurgia, que vai pegar aquele minério e vai transformar aquele minério. Tá certo? No caso da siderurgia, vai pegar aquele minério e transformar em aço. Qual a diferença da siderurgia para a metalurgia? A metalurgia, ela trabalha basicamente com um tipo de metal. No caso das fundições, por exemplo, que trabalha apenas com ferro. Já a siderurgia, ela vai misturar várias ligas metálicas para dar origem ao aço. É tanto por isso que a gente fala que a metalurgia surgiu antes da siderurgia. Então eu pego aquele aço e mando para a indústria de bens de capital, também chamada de indústria de bens de equipamento. Vou transformar aquilo, por exemplo, numa máquina, num trator, num caminhão, que vai ser utilizado para explorar matéria-prima, ou a caldeira que vai ser utilizada nos fornos, né, das siderúrgicas. Ou eu posso criar, por exemplo, máquinas que vão servir, por exemplo, a linhas de montagem das indústrias de bens de consumo. Então, essa indústria de bens de capital, observem bem vocês, que ela é primordial, porque praticamente toda a produção de matéria-prima, ou da indústria de base, ou da indústria de bens de consumo, depende das máquinas e equipamentos criadas pela indústria de bens de capital. As indústrias de bens de consumo são aquelas indústrias que vão produzir produtos que atendem diretamente ao consumidor final. Ela pode ser classificada em duráveis ou não duráveis. As duráveis são aquelas indústrias que produzem produtos de vida útil mais longa ou de maior valor agregado. Se você for parar para poder analisar, um celular hoje, a vida útil dele é curta, mas o valor agregado dele é muito alto. Eu não posso me dar o luxo de pegar um celular, por exemplo, e quebrar, né? A não ser que eu tenha muito dinheiro, tá? Mas um alimento, por exemplo, o consumo dele é imediato.
né? Então a vida útil dele é muito curta. Por isso então que as indústrias alimentícias são chamadas de não duráveis, a de calçado, as confecções, tá? Já que são produtos, na verdade, de menor valor agregado também. Já as duráveis são produtos de maior duração e também produtos de maior valor agregado. São as indústrias de eletrodomésticos, de eletrônicos, automobilística. Entendido isso? Vamos trabalhar com a questão das revoluções industriais. A primeira atividade de transformação que nós tivemos foi o artesanato. O homem pegava a matéria-prima e transformava num determinado produto. Só que o homem que pegava essa matéria-prima, ele trabalhava com todas as etapas de produção. Então, nós não tínhamos aqui a divisão de tarefas. E você tinha uma valorização do trabalho manual. Mas nós temos que entender que o trabalho manual, ele tem uma capacidade de produção, tá? Então, é o seguinte, a minha capacidade de produção, ela tem um limite. Então, vamos supor, se eu conseguir produzir 10 caixinhas, pronto, eu não consigo produzir mais do que 10 caixinhas. Mas vamos supor que a minha demanda seja de 15 caixinhas. É aí, então, que vai surgir a manufatura. Aquele artesão percebe que ele precisava de alguém para poder ajudá-lo. Só que, ao invés dele ensinar todas as etapas da produção, ele ensina apenas uma etapa. Por quê? Porque podia correr o risco daquela pessoa que ele estava ensinando produzir talvez mais e melhor, e dessa forma tornar-se o seu concorrente. Use-se de algumas máquinas, mas lembrando que essas máquinas elas funcionavam com a força humana, mas continua valorizando o trabalho manual. Mas mesmo assim, vamos lembrar que o trabalho manual tem a sua limitação. Vamos supor que agora eu aumentei para 10 caixinhas e a minha demanda agora aumentou para 30. É aí então que vai surgir a máquina, porque a máquina ela pode até ter uma capacidade de produção, mas eu posso melhorar a capacidade produtiva dessa máquina e aumentar ainda mais a minha produção sem precisar contratar muitos trabalhadores. Continua tendo a divisão das tarefas, porém eu vou valorizar a habilidade das pessoas em manipular essas máquinas. Então observe que a primeira atividade de transformação que nós tivemos foi o artesanato, passado pela manufatura até chegar na maquinofatura. A primeira revolução industrial. Quais foram as condições para essa revolução industrial? O acúmulo de capitais e metais preciosos, tá? Que vai fornecer dinheiro para você poder criar essas máquinas. O acúmulo de matéria-prima, observando que tanto esse capital, metal precioso, matéria-prima, esse acúmulo acontecia porque as metrópoles exploravam as suas colônias. E a descoberta da máquina a vapor, que vai ocorrer exatamente na Inglaterra por James Watt. Quais são as consequências dessa revolução industrial? Desemprego, porque eu não vou necessitar mais de tanta mão de obra para poder produzir. Aumento da poluição atmosférica, por quê? Porque eu vou estar utilizando de combustível fóssil para poder fazer com que essas máquinas se movimentem. Problema de saneamento básico, porque as cidades agora vão começar a crescer. É tanto que no século XIX, a Europa vai passar por uma revolução sanitária, que era um investimento em saneamento básico devido ao intenso processo, tá, de poluição das ruas e também dos rios, o esgoto que era lançado. A exploração da mão de obra, porque a burguesia que ascende agora como classe social começa a explorar aquele trabalhador, que é o chamado proletariado. Lembrar que os sindicatos vão surgir para poder proteger essa mão de obra. E a abolição da escravidão, porque não é interessante você ter uma mão de obra escrava, já que você precisava de uma mão de obra assalariada para poder consumir os produtos. Essa revolução industrial ela vai surgir da meados do século XVIII, né, mas praticamente vai ser no final do século XVIII, ocorre na Inglaterra. É tanto que o descobrimento, né, a descoberta dessa máquina a vapor vai transformar a Inglaterra numa grande potência. É tanto que o século XIX, a Inglaterra era um império, segundo a Rainha Vitória, né, o maior império do mundo, o império que é de onde o sol nascia até onde o sol se punha, ou seja, da Ásia até o continente americano.
Enquanto as embarcações francesas, belgas, holandesas, espanholas, portuguesas utilizavam vento para poder navegar, as embarcações inglesas utilizavam da máquina a vapor. Então, eram embarcações muito mais rápidas. E nós vamos ter a primeira fonte de combustível fóssil a ser utilizado, vai ser o carvão mineral. Aí na biologia, né, o pessoal sempre utiliza daquela questão das mariposas de Manchester, né? Ou seja, as mariposas cinzas, elas eram, devido ao caule das aves serem cinza, então elas se camuflavam. E as mariposas pretas, elas presas fáceis para as aves. Mas à medida que, na verdade, ocorreu o uso de carvão mineral, o caule das árvores acinzentado começou a ficar escuro. Aí as mariposas escuras se camuflavam e a cinza que passaram a ser agora presas para os pássaros. As indústrias que são chamadas de indústrias clássicas ou tradicionais. Surge aqui a indústria têxtil. Eu coloquei aqui a indústria siderúrgica, mas na verdade a primeira indústria que surge é a indústria metalúrgica, no século XVIII. A siderurgia basicamente vai ser no século XIX, já na segunda revolução industrial. Surge aqui as locomotivas, e observe que a configuração da cidade se modifica, né? No local aqui das grandes torres das igrejas, começam a surgir as grandes torres das chaminés. A segunda revolução industrial vai de meados do século XIX até meados do século XX. Outros países começam a se industrializar. Na Europa, destaque para a França, para a Alemanha, para a Rússia, né, do czar Nicolau II. Os Estados Unidos, que tinha, no final do século XVIII, conquistado a independência em relação à Inglaterra. E o Japão no continente asiático, que vai abandonar aquele regime feudal e vai passar a se industrializar. É importante deixar claro que nós vamos comentar sobre cada um desses países aqui depois com vocês. O combustível fóssil a ser utilizado agora vai ser o petróleo, porque descobre-se a máquina de combustão interna, que é o chamado ciclo Otto, tá certo? A máquina de combustão interna, ela vai utilizar de um combustível líquido. E a máquina de combustão interna, ela vai ser muito mais eficiente no consumo de energia do que a máquina de combustão externa, que utilizava do carvão mineral. E também vai surgir a energia hidrelétrica. As indústrias que agora chamam de indústrias modernas, surge aqui a indústria automobilística, a aeroviária, a indústria química, a farmacêutica e de eletroeletrônicos. Modernas porque o nível tecnológico aqui ele é muito mais avançado. Não quer dizer que as indústrias que surgiram no século XVIII, na primeira Revolução Industrial, não tenham passado por um processo evolutivo. Sim, passaram. Tá? Porém, essas indústrias começam a surgir agora na segunda Revolução Industrial. Na segunda Revolução Industrial, passam a surgir dois grandes modelos de gestão, também chamados de modelos administrativos. São eles o Taylorismo, que surge basicamente em 1908 até 1911, criado pelo engenheiro chamado Frederick Winslow Taylor, que publica um livro chamado Os Princípios da Administração Científica. Ele vai dizer o seguinte, que cada funcionário ele tem que ter a sua função dentro da empresa. Ele vai criar o que nós chamamos de organograma. Então, ele vai determinar qual é a função de cada funcionário na empresa. Ele também vai controlar a questão do tempo e a quantidade que cada funcionário tem de produzir. Tá? Essa organização da produção aqui é através dessas funções. E a produção tem que ser planejada, eu tenho que saber o que eu vou produzir, o quanto que eu tenho que produzir. Aqui nós temos uma charge, tá, que comprova a ideia taylorista. Observe que nós temos aqui o chefe e aqui nós temos, algumas cordas que são ligadas aos funcionários. E observe que aqui ele está controlando o tempo que esse funcionário foi o quê? Ao banheiro. Excedeu o tempo, ele vai lá, apita e ele chama o funcionário para voltar ao quê? Ao trabalho. Henry Ford, ele vai pegar as ideias de Taylor e vai jogar essas ideias de Taylor numa linha de montagem. Ele diz, opa, se cada funcionário sabe qual é a sua função, então eu vou colocar isso numa linha de produção. Então, ao invés desses funcionários ficarem espalhados pela empresa, eu vou colocá-los na linha de produção porque
cada um vai determinar uma etapa da produção. Surge a produção em escala, ou seja, ele está preocupado com a quantidade a ser produzida. É tanto que Ford vai baratear o preço dos automóveis. Não é à toa que os carros de Ford no século XX eram conhecidos, tá certo, como carros populares. Ao contrário dos carros europeus, que não eram produzidos em escala. Exemplo para isso é a Ferrari, tá? A Ferrari, na verdade, não está preocupada em produzir em grande quantidade, ela quer produzir carros que demandassem, na verdade, anseios das pessoas em obter aquele bem. Por isso que eles eram mais caros. A mão de obra era altamente especializada, o que gerava uma alienação. Vamos observar nessa charge aqui. Vou me aposentar amanhã e sabe o que vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Ou seja, a questão desse funcionário, ele tem que executar essa tarefa, ele não tem que perguntar o que ele está produzindo, ele tem que executar. Exemplo disso está naquele filme, né, Tempos Modernos, de Charlie Chaplin. E o produto ele era padronizado, ou seja, essa linha de montagem só conseguia produzir um tipo de produto. Nós temos aqui vendo a linha de produção do Ford T. Essa linha de montagem só conseguia produzir Ford T e preto. Não conseguia produzir um outro tipo de automóvel e nem de outra cor. Nós temos aqui uma outra charge que mostra exatamente essa questão da alienação. Né? Todas as pessoas caminhando, né, praticamente indo na mesma direção, até que esse camarada aqui lá no meio questiona: por que diabos caminhamos como carneiros sem sequer saber para onde vamos? Opa, pensou, não pode. Tá certo? Ou seja, é a questão da alienação. E quem criou isso foi Henry Ford. Aqui nós temos uma propaganda das sopas Campbell, que mostra, observem esse quadro, né? Todos eles a mesma latinha de sopa. É a questão da padronização, típica do modelo fordista. Lembremos que Ford vai utilizar das ideias de Taylor para criar o seu modelo de produção. Nessa segunda revolução industrial, surgem agora as chamadas formas monopolistas de organização empresarial. Ou seja, as indústrias que começam a surgir, as empresas que começam a surgir, a vontade de ganhar dinheiro era tamanha, que eles começam a eliminar os seus concorrentes. Ou seja, eu tenho que comprar essas empresas porque elas não podem concorrer contra mim. Surgem, então, os chamados cartéis. Os Estados Unidos é que vão ser palco desse surgimento desses cartéis, principalmente pelo grupo Rockefeller. É aí, então, que Sherman, que era um senador da época e que sofria com essas constantes compras do grupo Rockefeller, vai criar uma lei chamada Sherman Act, ou seja, Lei de Sherman, que proibia a formação de trustes e cartéis, porque esses trustes e cartéis eles estavam dificultando a concorrência e inibiam o surgimento de novas empresas. E o que é um cartel? O cartel é quando empresas do mesmo ramo elas estabelecem o preço para um determinado produto. Quando nós falamos de cartéis, é muito comum nós falarmos de postos de gasolina, né? Onde o preço da gasolina, do etanol, do óleo diesel é o mesmo. Ou seja, você vai para um posto, não adianta você procurar outro porque o preço do combustível é o mesmo. O truste é quando empresas do mesmo ramo sofrem fusão, tá? Isso elimina a concorrência, porque agora aquelas empresas participam do mesmo grupo empresarial. O dumping é quando a empresa ela adota um preço abaixo do mercado. Esse dumping é uma faca de dois gumes. O que a empresa faz? Ela coloca um preço muito abaixo para poder inibir a concorrência. Para nós consumidores, esse dumping no início ele é muito interessante, porque o preço vai estar bem abaixo. Mas observe você o seguinte, que depois que a empresa que colocou o preço muito baixo elimina o seu concorrente, o que ela faz? Ela vai elevar depois o preço. Agora, como eu disse, é uma faca de dois gumes. Porque se a empresa que está adotando o dumping não tiver um capital de giro para suportar esse prejuízo que ela está levando, ao invés dela quebrar o seu concorrente, ela pode estar quebrando. Existem os holdings.
Holdings são empresas que controlam ou administram ações de outras empresas. Bom, aqui nós temos um exemplo de cartel. Olhem só, essa foto foi tirada de 4 postos de combustíveis. Olha o valor do etanol, 2,55, 2,55, 2,55, 2,55. Observe que não houve variação no preço. Vamos pegar o valor da gasolina aditivada, 3,55, 3,55, 3,55, 3,55. Ou seja, esses postos de gasolina, provavelmente, o que eles fizeram? Combinaram o preço, para que não houvesse entre eles uma concorrência. Nós temos aqui um exemplo de um trust, que foi quando ocorreu a fusão da Perdigão com a Sadia. Então, esse aqui é o exemplo de um trust. Também tivemos o Unibanco com o Itaú. Tivemos ali, quando foi formada a Ambev, né, que é a junção da Antártica, Skol e Brahma. Né? Nós temos depois ali a questão de quando a Ford comprou a Jaguar, certo? A Disney comprou a UOL. Então, são exemplos de trust. Bom, mas se é proibido, como é que os órgãos internacionais permitem a ocorrência? E aí vem as manipulações contábeis, porque nada me impede, por exemplo, de comprar uma empresa que está à falência. Então, o contador ele pode falar que aquela empresa ela está entrando em falência, o que permite ser comprado por outra. Isso aqui é uma charge que mostra a Standard Oil, que pertence ao grupo Rockefeller, tá certo? Que está comprando várias empresas do setor petrolífero para poder inibir a sua concorrência. E observe que o problema do trust é que ele não se limita praticamente a comprar empresas, tá certo? Que poderiam ser seus concorrentes. Ela também acaba invadindo a política, né? Nós temos aqui a presença do Senado, nós temos aqui a presença da Suprema Corte, indo em direção aqui à chamada Casa Branca, onde fica o presidente dos Estados Unidos. E observe que ele foi, né? A Standard Oil, que pertence ao grupo Rockefeller, está sendo representado por um povo, ou seja, está praticamente abacanhando tanto a parte econômica, como também já influenciando na parte política. Aqui nós temos um exemplo de um holding. Agora nós temos que observar o seguinte, é muito importante que vocês percebam isso. O holding, ele pode ser também classificado como conglomerado. Eu poderia definir isso aqui como conglomerado. O que é o conglomerado? É uma empresa que atua em vários ramos empresariais, vários ramos industriais. Vou pegar o caso aqui da Coca-Cola. Não se limita apenas à produção de refrigerante. Eu posso ir também na produção de alimentos, tá certo? Como a Kraft. Agora, se eu viro para você e falo que a Coca-Cola, a Kraft, a Nestlé, a P&G, ela controla ações dessas várias empresas que aqui estão, então, no caso, essas empresas são chamadas de holdings, tá? Então, se eu não falar para você, tá certo? Sobre a questão da administração do controle acionário, isso é um conglomerado. Mas se eu falar para vocês que há um controle acionário dessas empresas em cima dessas outras empresas, isso aí, no caso, configura-se como um holding. Terceira revolução industrial, vai de meados do século XX até o século XXI, é chamado de revolução técnico-científica e informacional. Por quê? Porque as indústrias agora são indústrias de alta tecnologia ou de tecnologia de ponta. E aqui já começa a ocorrer um processo de dispersão industrial. Então, aquelas áreas de grande concentração industrial, elas deixam de existir. As empresas agora começam a procurar outras áreas para poder produzir. É aí que vai surgir aquela ideia de chamada de indústria ou empresa global, onde a minha produção ela não fica limitada apenas a um local. Vamos pegar o caso da Adidas, por exemplo. Uma bola de futebol da Adidas, ela não é produzida apenas no local. No local produz o couro, esse couro é mandado para outro local para ser beneficiado, depois ele pode ser levado para outro local para ser costurado e no final leva a tinta em outro local. Então observe que essa bola acabou sendo produzida em vários outros países. A Embraer, por exemplo, aqui no Brasil, é uma empresa global. Você pega um avião da Embraer, ou seja, a asa é produzida num país, a turbina é produzida no outro país, a fuselagem é outra no país, e essas peças chegam aqui no Brasil e são montadas. Isso é o exemplo de uma empresa global, ok?
Outra coisa que nós vamos observar é a diversidade energética. Eu não fico limitado agora a apenas uma fonte de energia. Eu posso ter várias fontes de energia. E nós vamos ter aqui o uso da energia nuclear. Uma coisa que também vamos observar é a redução do número de trabalhadores. Então, a minha linha de produção agora não demanda mais uma grande quantidade de trabalhadores. Tá? Então, as linhas de montagem agora são basicamente máquinas produzindo. E as máquinas vão ser muito mais eficientes na quantidade de produzir, na quantidade produzida, como também na emissão de poluentes. Então, são indústrias, as máquinas são mais eficientes na conversão energética, porque energia, querendo ou não, é um custo para essa empresa. Observem uma foto aqui, olha só essa linha de produção. Nós não vemos um funcionário, nós estamos observando somente robôs nessa linha de montagem. Observem aqui, né? Esse funcionário, ele basicamente está trabalhando apenas o quê? Na parte de programação dessas máquinas, tá certo? Onde existe aqui uma qualificação dessa mão de obra. Vão surgir dois grandes modelos de gestão. Então, os modelos tayloristas e fordistas lá na segunda Revolução Industrial, e agora vai surgir aqui o toyotismo e o volvismo na terceira Revolução Industrial. O toyotismo surge dentro das fábricas da Toyota, mas na verdade não foi nem dentro da fábrica da Toyota. Foi dentro de uma fábrica, tá certo? Que é a FINAC, que produzia motores para a Toyota. Inicialmente eles vão utilizar um método chamado Kanban, que utiliza de cartões coloridos para organizar a produção, a organização do trabalho. Vamos supor, os papeizinhos verdes são as tarefas que eu tenho que fazer, as amarelas são as tarefas que estão sendo feitas, o vermelhinho foram as tarefas que eu não consegui fazer. E vocês utilizam hoje aí nos seus cadernos, né, o pessoal chama de post-it. A produção é flexível, ou seja, a minha linha de montagem ela tem que estar preparada para produzir vários tipos de produto, vários modelos de produto. Outra coisa é o seguinte, não pode haver formação de estoque. Porque o estoque tem dois problemas. Eu tenho que criar partes de armazenagem ou locais de armazenagem. E lembrando que ao armazenar esse produto, como há uma grande evolução, a evolução tecnológica é muito rápida, o meu produto ele pode ficar obsoleto. Então, além de eu gastar com parte de armazenagem, eu posso ter um problema que é a defasagem tecnológica do meu produto. É aí que surge o chamado sistema just-in-time, ou seja, eu vou produzir apenas a quantidade que o mercado necessita. A mão de obra tem que ser qualificada, então isso existe uma constante o quê? Qualificação. Eu tenho que qualificar constantemente a minha mão de obra. A minha mão de obra vai ser muito valorizada, eu vou ter uma valorização dessa mão de obra. Então, quanto mais eu qualificar, mais valorizado vai ser a mão de obra. E a preocupação agora é com a qualidade do produto. Quando eu vejo, por exemplo, né, os carros da Toyota, né, a empresa Toyota pedindo para poder fazer recal, que é você levar o seu automóvel para poder fazer uma reposição de uma peça que veio com defeito de fábrica, eu até fico assim, né, me perguntando, né, como pode, se na Toyota surgiu a ideia de qualidade total, ainda surgirem carros com problema. Mas a ideia é produzir sempre com qualidade. Aqui nós estamos observando, né, a utilização do método chamado Kanban. Aqui nós temos uma propaganda da Brastemp, linha Brastemp U. Você vai montar uma geladeira do seu jeito, ou seja, você quer a porta vermelha, a porta do freezer branca, você escolhe a cor, tá certo? Vocês podem observar nesses sites de automóveis, né? Aquele site é um site toyotista. Você, ao comprar o carro, você escolhe a potência, se você quer com vidro elétrico, se você quer da cor vermelha, se você quer com roda de liga leve. Então, aqueles sites, né, das montadoras são sites toyotistas. A linha de montagem dessas empresas tem que estar preparada para poder criar produtos variados. Olha essa propaganda que nós temos aqui da Chevrolet sobre o Opala. Olha os diversos tipos de Opala que nós temos. Isso aqui é uma propaganda toyotista. E o volvismo? O volvismo surgiu na Suécia, tá? E foi uma pressão realizada pelos sindicatos suecos, onde eles determinavam que os funcionários eles teriam que ter participação mais efetiva na produção.
Então a produção não pode ficar sendo decidida apenas por um grupo de pessoas. Todos os funcionários têm que participar das decisões da empresa, tá? E o que mais chama atenção é o seguinte, é que os produtos criados, eles têm que ser produtos de grande inovação tecnológica, eles têm que ser únicos. Ou seja, ninguém pode ter produzido aquilo antes. Se nós pegarmos a Apple, né, do falecido Steve Jobs, que produz aí o iPhone, o iPad, ele foi volvista. Ele criava produtos inovadores. Os carros da Volvo são inovadores. Apesar de serem automóveis, que como qualquer outro pode produzir, mas sempre vai haver algo diferente. E outra coisa, os trabalhadores, como todos eles participam da produção, eles vão se sentir muito mais motivados em criar, em fazer com que a empresa deles cresça. Nós temos hoje a chamada quarta revolução industrial, também chamada de revolução 4.0. Esse aqui é o livro do Klaus Schwab, que é exatamente o idealizador do Fórum Econômico Mundial, que acontece sempre em janeiro, em Davos, na Suíça. Ele que criou essa ideia de quarta revolução industrial. E ele percebeu que hoje as máquinas, elas não são apenas mais máquinas. Nós utilizamos a chamada inteligência artificial. É uma mistura, tá certo, da mecânica, da robótica com a questão biológica. Hoje é muito comum, por exemplo, nós ligarmos para os bancos e nós sermos atendidos por robôs que praticamente vão analisando as nossas respostas para chegar a uma determinada solução. Isso é a quarta revolução industrial. A quarta revolução industrial hoje está sendo muito utilizada, pessoal, nas empresas, tá certo, de e-commerce. Ou seja, você vai lá, compra pela internet. Aí a pessoa vai, olha, chega no computador, ela analisa o seu pedido e vai lá e pega o seu produto. Só que hoje tudo isso é feito o quê? Por máquinas, para poder se tornar muito mais rápido e o produto chegar com mais rapidez à sua casa. Fatores locacionais são os fatores para a localização das empresas. São elementos que eu tenho que analisar. É importante observar que, apesar de nós analisarmos separadamente, esses fatores eles praticamente se correlacionam. Esses primeiros que eu estou colocando para vocês aqui, eu poderia dizer que são os de menos importância. A mão de obra, por exemplo, hoje falar que uma empresa depende da mão de obra para produzir é uma mentira. Eu posso estar buscando essa mão de obra em outro local. Dizer que uma empresa para produzir ela depende do mercado consumidor local, mentira. Eu tenho que estar sempre procurando novos mercados consumidores. Matéria-prima. Se matéria-prima fosse uma condição extremamente importante para a instalação de empresa, o Japão, que é um país pobre em matéria-prima, não conseguiria produzir. É tanto então que eu posso buscar essa matéria-prima em outros locais. A mesma coisa a fonte energética. Se nós pegarmos, por exemplo, a França é pobre em recursos de combustíveis fósseis. É tanto que a principal fonte energética francesa é de energia nuclear. E outra coisa, os sindicatos hoje eles estão muito enfraquecidos devido às alterações que nós estamos tendo nas leis trabalhistas. Hoje, os fatores locacionais mais importantes que nós temos, não desprezando o que nós vimos anteriormente, são eles. A cessão de lotes, né, onde municípios, estados doam lotes para que as empresas possam se instalar, uma ótima infraestrutura de transporte e comunicação, de transporte para você receber a sua matéria-prima ou para você escoar a sua produção, um ótimo sistema de comunicação para você poder entrar em contato com o seu fornecedor, com o seu cliente, centros de pesquisa e universidades para criar tecnologias, né, ou novos produtos para suas empresas, mas o mais importante hoje é uma baixa carga tributária ou ausência de impostos. Porque o que mais onera hoje o preço do produto final é uma carga tributária elevada. E isso acaba dando origem ao que nós chamamos de corrida ou guerra fiscal entre municípios, estados ou até mesmo países, onde eles vão isentar as empresas ou reduzir os impostos como forma de incentivar essas empresas a instalarem-se nos seus territórios. E
nós temos os chamados tecnopolos. Tecnopolos são centros produtores de tecnologia. Esses tecnopolos, que são centros produtores de tecnologia, são locais onde estão empresas associadas a universidades e centros de pesquisa, onde eu tenho ali a presença de uma mão de obra altamente qualificada, ou desse centro de pesquisa que pode estar ajudando a empresa a criar novos produtos ou a melhorar os produtos que elas produzem. Ok, galera? Bom, espero que vocês tenham aproveitado bem essa videoaula, tá certo? Sobre